Olá pessoal, aqui é Ricardo Antonello, vereador em Joaçaba, e eu estou fazendo esse vídeo, conforme o costume, que é o resumo da sessão da Câmara de Vereadores aqui em Joaçaba. Hoje, dia 24 de maio, tivemos algumas votações no dia de hoje e estamos encerrando esse bloco de sessões, hoje quarta-feira, né? As sessões acontecem segunda, terça e quarta, e aí estamos encerrando hoje quarta-feira. Essa semana tivemos aí uma semana um pouco diferente, porque tivemos a votação na segunda-feira em regime de urgência, um projeto que veio em regime de urgência do Executivo, né, a qual eu parabenizo nesse caso pela agilidade, que é o projeto de alteração da Lei do Horário do Comércio. Né, era uma exigência, inclusive, de algumas entidades, né, CDL, SIOC, Sindilojas, a própria OAB do município, temos ofícios dessas entidades ainda do início do ano, então era uma coisa que nós precisávamos fazer, mas o regime de urgência veio por conta de uma grande empresa que pensa em se instalar no município de Joaçaba, já confirmou a sua instalação, que é a Avan. Então isso justificou o regime de urgência. Não significa que alteramos a lei por causa da Avan, mas alteramos a lei porque era necessário alterar. Essa era a minha opinião. Eu já havia falado sobre isso, se vocês voltarem nos vídeos aí ao vivo, que a gente sempre grava da Câmara de Vereadores aqui, das sessões, já havia falado disso antes do Carnaval ainda, certo? Eu lembro que algumas pessoas comentaram comigo do que a gente comentou aqui. Assim como carga-descarga, já falei aqui da necessidade, enfim, e outras leis que nós vamos trabalhar daqui para frente. E algumas, inclusive, vou fazer alguns vídeos e pedir a opinião da população, porque é importante a população participar, como foi o caso da Avan, né? Eu falei sobre isso no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, todo mundo apoiou, por unanimidade, parabéns a todos os vereadores. Aí na terça-feira ontem tivemos aqui o SESI, que apresentou todos os números do atendimento do SESI, da farmácia do SESI, cozinha industrial, o novo centro do SESI, que fica aqui na rua, na Tiradentes, na rua da Câmara de Vereadores, inclusive, né, o novo prédio aí do SESI, com um maker space, com cursos de robótica, cursos do século XXI para garotada de 7 anos até mais de 20, aí se encontram, né, disponíveis cursos lá para essa parte de aprender fazendo. Voltamos. Tem um problema na conexão aqui. Então o SESI com uma série de cursos ali nesse novo espaço. Além disso, o SESI, a central do SESI, aqui eu parabenizo a Rosane, que é a diretora, a coordenadora regional do SESI, inclusive, que abrange aí perto de 40 municípios da região, tem feito um trabalho excelente nesse sentido. Tá certo? Havia uma cobrança do município de mais de 10 anos atrás, porque o município doou um terreno para o SESI, que era lá onde é hoje o campus 2 da UNOESC, na parte da frente, né, onde tem o centro esportivo. E aí o SESI acabou vendendo isso para a UNOESC. Existia uma cobrança então do município de que, como foi doado aquele terreno e o SESI acabou vendendo e recebendo um recurso com isso, que ele reinvestisse esse recurso no município. Foi o que foi feito agora, anos depois, né? Isso não teve nada a ver com a Rosane, inclusive, a gente comentou sobre isso ontem, mas foi feito o investimento aí no município, estão de parabéns, ok? O SESI também mantém estruturas, por exemplo, dentro da Celulose Irani, né, lá em Vargem Bonita, o restaurante lá, a biblioteca, né, a gente teve a oportunidade de conhecer lá, é um espaço muito bom. Bom, o que foi votado hoje aqui na Câmara de Vereadores? Foi votada uma lei para alterar o orçamento do município, tá? Foi retirado aí R$500 mil, cerca de R$300 mil de uma conta de precatórios, de pagamento de precatórios, que estava um orçamento que não ia ser executado, estava sobrando, e R$200 mil da conta do Parque Municipal. Existe R$1.600.000 da conta do Parque Municipal, né, que está para ser concluído, mas a estimativa da administração, segundo relatos hoje, inclusive do secretário, que ele esteve aqui antes da sessão nos apresentando, que se gasta cerca de R$800, R$900 mil para finalizar o que precisa, mesmo a terceira etapa, que ainda nem foi licitado. Então, se sobra orçamento nesse sentido, dá para se colocar em outro lugar. Lembrando que tem orçamento, não tem o dinheiro, né? O dinheiro é um problema numa crise como a gente está, porque a arrecadação tem sido menor do que esperado. Mas, enfim, veio essa lei para a Câmara, e isso foi para onde? Esses R$500 mil de dotação orçamentária, e, consequentemente, depois vai ir o recurso. Para manutenção das frotas escolares, de ônibus escolares, e para manutenção também do parque de máquinas da Prefeitura. A gente tem informação, eu visitei no início do ano, está as fotos no meu blog, na minha página do Facebook, o Parque de Máquinas da Prefeitura, tá? Ficamos um pouco decepcionados com o que vimos lá, né? Com o estado das máquinas atualmente do próprio local, do parque, lá o estado de conservação. Então foi necessário muitos recursos aí para resolver uma série de máquinas. E aí, olá Lucas, tudo bem? Boa noite. Então esse remanejamento foi necessário, mas cobramos da administração a questão do parque. Quando vai ser concluído, como é que vai ser feito tudo mais? E aqui vai o recado. A administração se comprometeu, na pessoa do Jorge Dresch, que esteve aqui com o secretário de administração, de que de 2 a 3 semanas, eu cobrei um prazo deles, nós precisamos trabalhar com prazo, né? De 2 a 3 semanas, essa etapa do parque atual vai ser concluída, falta apenas fechar uns bueiros lá e tudo mais, para garantir a segurança do público, e aí eles vão abrir o parque por 2 meses, por 2 meses ele ficará aberto para a população poder visitar,
E aí depois disso será feito um processo de consulta à população, provavelmente por audiência pública, onde na audiência pública vai ser verificado então o que a população quer. Vai ser apresentado um projeto atual lá, que é o projeto antigo, mas uma série de coisas foram suprimidas pela própria administração anterior, inclusive por conta do espaço lá do parque, alguns erros, segundo que chegou até mim, alguns erros de projeto, no sentido de que o terreno não pôde ser aproveitado como era no projeto original, porque lá tem uma aclividade, um morro muito grande lá numa das laterais. E aí algumas quadras, por exemplo, foram suprimidas. Então, o que a população quer? Então, a população vai ficar 2 meses usando a estrutura para depois decidir o que quer para se concluir o parque. Né? Minha opinião particular, já falei isso aqui na Câmara, repito agora para vocês, é que tem que se colocar a estrutura de esporte do município lá. Hoje a gente paga aluguel de 3 salas, aqui inclusive na rua Tiradentes, perto ali do lado da delegacia, em frente um pouco para cá do CIMAI ali, inclusive entre a delegacia e o SESI novo, que eu acabei de falar do SESI, estrutura nova do SESI, o prédio do SESI, tem ali um prédio ali, onde se paga aluguel de salas comerciais para ter estrutura de esporte do município, tem ali a biblioteca municipal, tem ali, enfim, o PROCON e outras salas, mas do esporte, já que se paga aluguel, ora, se transfere essa estrutura lá para o parque, se cria lá um espaço, tem lá 2, 3 pequenas estruturas civis, pequenos prédios lá construídos, casinhas lá construídas, que daria para se adaptar para abranger a estrutura do esporte, ou se constrói mais uma, porque aí se sai do aluguel e se deixa o esporte onde tem que estar, que é num lugar rodeado de quadras e de espaço para se fazer nas escolinhas do município. Então, essa é a minha opinião com relação ao parque, mas olha aí, de 2 a 3 semanas está concluído, esse é o cronograma, para daí se abrir para a comunidade e para daí a comunidade começar a opinar sobre isso. Sobre o ginásio do Santa Teresa, está aí o Giovanni, um abraço aí para o Giovanni, o Anderson também acabou de dizer um oi aqui, também é uma cobrança grande. O que nos foi passado? Nos foi passado que o ginásio teve uma série de problemas de projeto, tá certo? Isso é importante de colocar, que atrasou muito, inclusive semana passada parece que veio toda uma equipe de engenheiros de fora, aí, os que fizeram o projeto, os que estão executando para se conversar sobre isso, e temos um outro fato novo também, que é a questão da acessibilidade. Como vocês sabem, foi aprovado o TAC da acessibilidade, todas as construções a partir de 2000 no município de Joaçaba vão ser impactadas, dentre elas o próprio ginásio do Santa Teresa. E aí se teve que fazer todo o projeto de acessibilidade, se mudando uma série de coisas. É uma pena porque o ginásio, que era para ter uma estrutura bastante grande lá internamente e tudo mais, parece que isso vai ter que ser diminuído. Tá? Então vamos acompanhar detalhadamente essa questão. Tá? Foi feito já pedido de informações sobre isso, tem que parabenizar o vereador Vaz, o vereador Diego, que fizeram isso, inclusive para a gente acompanhar e ver exatamente como vai ser. Mas tecnicamente está sendo tratado, o problema é esse, erro de projeto e a questão da acessibilidade agora que atrasou a obra. Okay? Lembrando que essa emenda foi citada aqui na Câmara hoje, esse parque, nem parque nem emenda, esse ginásio tem uma emenda do deputado federal Jorginho Melo, que ainda em 2012, 2013, aí, pelo que foi citado, não sei, eu não acompanho na série, mas eles citaram, que os vereadores citaram, o vereador André Dalcento citou também, tem uma emenda de 1.600.000 aí do deputado, inclusive foi pedido para verificar se foi tudo pago, se está tudo certo e tudo mais, que isso normalmente demora para entrar os recursos, mas essa é a situação aí do ginásio Santa Teresa, ok? Além disso, foi aprovado também aqui, e aí é uma situação mais pesada que eu acho aí do dia, que foi aprovada a lei na Câmara de Vereadores sobre o INPRES, que é o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município, inclui Prefeitura, Câmara de Vereadores e CIMAI também. Qual que é o problema, senhores? Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos aqui na Câmara de Vereadores 8 funcionários ativos, estão trabalhando, servidores, não é funcionário, chama servidor, né? Fizeram um concurso. Isso, o INPRES é o fundo de previdência, de pensão, só para quem é servidor. Vereador não ganha, prefeito não ganha, cargo indicado não ganha. Só para quem é servidor, passou em concurso e está trabalhando. E aí, assim, só para dar um exemplo, não estou dizendo que isso está errado, está correto, mas assim, 4 estão aposentados já. Tem 2 aposentados e 2 pensionistas. Né? Pensionista, normalmente, a pessoa morreu, deixa para a esposa, a pensão, para o marido, enfim. Né? Então, tem 4 que estão recebendo e tem outros 8 que estão ativos aqui na Câmara de Vereadores trabalhando e um dia irão se aposentar. Esses 4 recebem um total de R$30 mil por mês, é o custo dos 4. Só que esses 8 que estão contribuindo, eles contribuem no total com R$10 mil por mês, porque eles contribuem com 11% da folha deles e a Prefeitura tira do bolso mais 22% sobre essa folha deles e aí no total esses 33% sobre a folha dos 8 funcionários dá perto de R$10 mil. Ou seja, todo mês tem um déficit, tem uma diferença, tem algo que tem que se tirar mais do bolso, que é de 20 mil para pagar esses funcionários. Isso não está errado porque assim, a ideia é que esses funcionários e
e o Impresso foi criado em 2002, mas que se fosse colaborando com o plano desde então. Mas o que eu vi, vou liberar um vídeo em breve detalhando esses problemas aí, tá? Para quem quiser, comenta nesse vídeo aqui que quer saber mais informações, que aí é melhor até para a gente produzir um vídeo legal, bem explicativo sobre isso. E então o problema é que lá em 2002 já se começou com uma dívida de 18 milhões. Essa dívida de 18 milhões, na época do prefeito Armindo, ela foi crescendo aos poucos, terminou lá quando se passou do Armindo para o prefeito Mamão, lá por 2008, terminou com cerca de lá, perto de 25 milhões de reais. Nessa época, por exemplo, só para ter uma ideia, a prefeitura tinha um número o Impress, né, tinha funcionários servidores ativos do total de 453, se eu não me engano. Mas hoje, 10 anos depois, 11 anos depois, aí nós temos 650 funcionários ativos. Então, são 650 funcionários que um dia vão se aposentar e precisa ter dinheiro para pagar eles também. Então, esse é o cálculo o chamado cálculo atuarial. E esse cálculo atuarial, ele envolve o que os servidores que já estão aposentados e o que tem que pagar para eles até, né? Enfim, existe uma tábua atuarial que prevê a expectativa de vida das pessoas, tem que pagar até morrer, a pensão, né, vitalícia, e tem também a expectativa de quando esses funcionários da ativa vão se aposentar e quanto eles vão viver para ter dinheiro para pagar eles todos. E hoje essa conta, que estava lá em 2008, até porque lá em cerca de 25 milhões de reais, ela chegou no final agora de 2014 com 35 milhões de reais aproximadamente, só que deu um salto para 57 milhões de reais em 2015. Por quê? Porque o cálculo estava sendo feito com premissas, entre aspas, erradas. Se fazia um cálculo prevendo que a folha do município crescia 1% ao ano além da inflação, mas na verdade ela cresce 3% ao ano além da inflação. Tá? Por exemplo, não estava sendo contado os triênios dos funcionários. Então, existem triênios que os funcionários recebem a cada 3 anos e tal. Além disso, tem outras vantagens que conforme o tempo de casa, o salário do funcionário vai crescendo. Então, o problema é que quando o servidor, né, estou falando funcionário, mas é servidor, ele se aposenta, a maioria deles, né, atende o tempo de serviço e tudo mais com o último salário, ou próximo ali um valor no cálculo baseado no último salário. Mas não se contribuiu durante todos os 20, 30 anos, enfim, 35 anos que seja, né, dependendo do caso, com o salário cheio. Se contribuiu com um salário menor no início. E isso faz com que não se tenha dinheiro para pagar, mesmo recolhendo esses 33% sobre a folha. Tá? Lembrando que lá em 2007 não era 22% que a prefeitura recolhia, era menos, e aí se aumentou para 22%. Então o fato é o seguinte, com o recálculo também de uma súmula vinculante do STF, que é a súmula 33, foi profissionais da saúde, médicos, odontólogos, enfermeiros, houve um recálculo do salário deles, inclusive isso aumentou o impacto, e também teve a mudança da tábua atuarial. Por quê? Porque a população brasileira está vivendo mais, e isso é muito bom. Contudo, com a população brasileira vivendo mais, o que acontece? Se tem que pagar mais aposentadoria, se a idade de aposentadoria não aumenta, as pessoas vão receber mais, vão viver mais, vão receber mais, tem que ter mais dinheiro para isso. Por isso saltou para 57 milhões. O problema disso é que o juro calculado pelo Impresa aí, e que está na legislação, que pode ser, né, nesse caso, aplicado, é de 6% ao ano, além da inflação. 6% ao ano da inflação, num saldo de 57 milhões, senhores, e com a inflação que rodou em 2015 a 1,5% ao mês, em alguns casos, teve meses lá que o juro aumentou, o juro do mês dos 57 milhões foi de 1.200.000, 1.300.000 no mês, esse juro. E quanto que a prefeitura estava pagando nessa época, além dos 22% da folha, que isso está sendo pago em dia, mas naquela época estava sendo pago R$140 mil por mês, sendo que no mês só o juro da dívida era 1.200.000, 1.300.000. Inclusive foi aprovado na Câmara de Vereadores, está lá a lei, pode entrar no site do Impresa e confirmar tudo que eu estou falando. Foi aprovada uma lei onde a prefeitura estava com problemas nas contas naquela época, você deve ter lembrado lá que teve cargo comissionado que, né, saiu, enfim, antes, antecipado e tal, do cargo por conta de problemas aí nas finanças. Foi aprovado na Câmara de Vereadores que lá de agosto até dezembro não ia ser transferido nada para o Impressa. Então a dívida só cresceu. Então naquele ano cresceu perto de 10 milhões, porque terminou em 2016 com 67 milhões, esse déficit. Que déficit é um nome bonito, mas como é um déficit que, se não for sanado pela empresa, ele é a responsabilidade do município, ele vira uma dívida do município. E agora, com mais alguns recálculos que entraram, e isso vai continuar acontecendo, porque a idade da população brasileira vai continuar crescendo, o número de servidores vai continuar aumentando, hoje está em 79 milhões de reais, esse déficit, um valor muito grande. Então, o prefeito Dioclésio mandou um plano aqui para a Câmara, para um reparcelamento dessa dívida. Foi aprovado, mas não sem contar com a minha crítica de que eu ainda acho que é pouco que está sendo pago, vai começar a pagar por mês perto de 200 mil, mas já vai para 200 e poucos mil aí, no ano que vem, e aí se chega aí, é um valor que o ideal seria estar pagando aí 500 mil
por mês, é o que está lá a partir de 2020, 2021 no planejamento, tá? Nesse vídeo que eu vou postar, eu vou colocar todos os detalhes, eu estou falando tudo de cabeça agora aqui, ó, estou falando na câmera, que está ao vivo aqui, ó, não tem papel nenhum aqui embaixo, estou falando tudo de cabeça aqui, tá? Então não lembro os detalhes aqui, tá? Mas assim, ó, nós precisaríamos estar pagando aí 500 mil por mês, cerca de 6 milhões de reais por ano, para poder sanar essa dívida aí, tá? Mas não está acontecendo, e o problema não é esse, o problema é que se o custo da dívida é 6% ao ano, se calcula baseando num valor que o empréstimo teria agora, que é a dívida agora que a gente vai ter que pagar. Então está no site da Câmara de Vereadores ali, se vocês quiserem olhar, o que a gente vai pagar até 2040 desse valor aí é cerca de 140 milhões, 170 milhões de reais. O problema é que está sendo colocado o melhor cenário, que é um juro de 6% ao ano. Se esse juro baixar para, por exemplo, 4,5% ao ano além da inflação, que é um cenário mais provável, porque quem olhar o Impresa aí, todo o detalhamento que tem no site do Impresa, volto a dizer, no site do Impresa, esse vídeo que eu vou colocar tem aí mais informações do site do Impresa, é só procurar por Impresa Joaçaba, você vai encontrar, tem todos os demonstrativos, desde 2007 lá. Se você considerar um cenário onde não se ganhe 6% ao ano além da inflação, se ganha 4,5% ao ano além da inflação, aí o déficit não é 79 milhões, aí é 128. Tá, então está lá, está nos demonstrativos, não sou, quem calculei não fui eu, quem calculou foi uma empresa especializada contratada pelo próprio Impressa. Tá, então eu não sabia disso, tá, em 2015 eu não sabia disso, em 2016 eu não sabia disso, soube agora quando entrei aqui na Câmara de Vereadores, veio essa lei para aprovar, comecei a estudar isso, estou estudando isso na última semana, então realmente é preocupante porque para o município é um problema nas finanças, que pode sugar toda a capacidade de investimento do município, de manutenção, de tudo, tá? Porque tirar 6, 7, 8 milhões por ano dos cofres públicos num orçamento que a receita líquida é 65, 70 milhões, o orçamento total é 130, mas a receita líquida, enfim, é menor, é bastante coisa. E é ruim também para os servidores, porque, poxa, o servidor que está trabalhando hoje quer receber quando se aposentar, o servidor que está aposentado quer continuar recebendo. Isso é uma coisa que, tudo bem, não vai estourar amanhã, nem depois. Prova aqui, ó, ninguém vê, ninguém viu, ninguém fala nada, como aconteceu, pelo menos eu não fiquei sabendo disso, né, no passado, mas assim, ó, daqui a alguns anos vai estourar. E a responsabilidade de quem tem conhecimento sobre isso é de falar, é o que eu estou fazendo agora, tá certo? Então é importante, eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida sobre isso aí, tá certo? Como eu falei, quer o vídeo, coloca o comentário de que quer o vídeo aí, que eu vou colocar esse vídeo explicando aí em breve, estou terminando de produzir ele ainda, fiz um rapidinho, enfim, mas eu tenho que produzir melhor para explicar muito bem aí para as pessoas, e aí, enfim, aprovamos hoje a lei, mas é uma coisa que a gente vai ter que rediscutir lá mais para frente. Esse é o problema, por exemplo, da reforma da Previdência, que está no cenário federal aí, não concordo com a reforma que está lá, mas concordo que tem que ser feita uma reforma, tá? Se vai impactar uma classe, tem que impactar todo mundo, a reforma que está hoje tramitando aí com essa loucura também do presidente Temer, que eu já acho que já deveria ter renunciado para deixar o país andar, e resolver os problemas dele, não deixar os problemas dele atrapalhar os problemas do Brasil, mas a reforma que está lá já tirou muita gente da reforma, não dá, se a gente vai impactar, vamos impactar todo mundo. Eu não tenho a solução para o problema, mas acho que a gente tem que discutir mais, mas reformas têm que ser feitas, porque precisa realmente, olhem, os países do mundo aí todos fizeram reforma da Previdência. Esses dias circulou no WhatsApp uma figurinha, porque nos Estados Unidos se aposenta com 50 anos, na Europa com 50 também, 52, 53, mentira, só procurar no efarsas.com lá, vocês vão ver que é mentira. Estados Unidos a idade é 67 anos, Europa 65, 67, alguns aí já prevendo aumentar para 68, 70 anos aí em breve. Então assim, porque as pessoas estão vivendo mais. Então, não estou dizendo que a gente tem que aumentar a idade para isso, mas eu acho que a gente precisa discutir a Previdência no Brasil, e aí agora que eu estou sabendo disso no município também, fiquei muito triste com essa notícia. Ok? Fico à disposição. Dúvidas, coloquem nos comentários, contem comigo sempre aí, enquanto a gente estiver aí no mandato, que é o que a gente se propôs, é isso, é transparência, é falar a verdade, doa quem doer, do jeito que tem que ser, que é o mais transparente possível. Estou à disposição sempre aí para qualquer sugestão. Todos vocês, todos os oito pessoas que estão assistindo ao vivo estão convidados para vir tomar um café aqui comigo. Quem comentou aí também, a hora que quiser me chama na internet, vem tomar um café comigo aqui na Câmara, sempre a partir das 5 horas, normalmente eu estou aqui, tá? Todos os dias da semana aí, tá certo? Ou também no sábado, enfim, a gente toma um café aí onde precisar, tá bom? Estamos à disposição. Um forte abraço, vamos tentando juntos melhorar Joaçaba. E, opa, deu estralo aqui, não sei o que houve. Não é o alarme, tudo bem. Então, um forte abraço e tchau. Mais uma coisa. A van vem para Joaçaba, beleza? Cinema, 3 salas. Legal, mano. Valeu, Giovanni. Um abraço, hein? Boa noite. Valeu, Lucas. Abraço.